compartilha dessa mesa os professores Mônica Ribeiro da Silva e Ronaldo Marcos Lima de Araújo, conforme já anunciado pelo protocolo. Um breve sumário, já que eu tenho 30 minutos, para falar de uma experiência que me foi bastante gratificante e que orientou o meu trabalho ao longo de 8 anos. Então, vou procurar ser bastante didática e ficar aí nesse tempo. O sumário dessa fala, algumas breves considerações sobre as concepções. Eu considero que ontem, especialmente as falas da professora Lucília e da professora Cássia, nos permitiu aprofundar esse campo das concepções que tem orientado as proposições do ensino médio integrado. Vou retomar 2 ou 3 coisas apenas, porque elas iluminaram, elas conduziram, foram referência para esse acompanhamento da implantação do ensino médio integrado na rede estadual paranaense. Apontar alguns elementos dessa implantação, comentar um pouquinho como foi conduzida a pesquisa ao longo de 8 anos, né? Não foi apenas por mim, foram vários os atores que contribuíram. E, finalmente, a partir do que a gente pôde depreender das práticas, problematizar essa relação entre concepções e o que é praticado. Sobre a concepção. O que eu gostaria de destacar, me apoiando bastante nas falas da professora Cássia e da professora Lucília ontem, e no debate que essas falas, de fato, exemplificam, não é? O desafio de pensar o ensino médio integrado, ou a educação profissional técnica de nível médio integrada, um desafio que luta não somente com as ideias, mas luta principalmente com a objetividade histórica da produção de uma educação profissional que foi marcada ao longo de boa parte do século XX pela justaposição, pela ausência de diálogo entre a formação científica básica e a formação técnico-profissional, e que enfrentou, além dessa forma justaposta, outros 2 modelos de oferta que se configuraram a partir da concomitância e da subsequência. Todos nós aqui sabemos do período da história do Brasil em que a educação profissional foi orientada pelo Decreto 2208. E o que se colocou como ensino médio integrado no enfrentamento dessas formas que haviam, de algum modo, se consolidado. Então, eu entendo que não se tratam de concepções no sentido de abstrações, de ideias, tão somente, mas de uma resposta que nasce em função daquilo que estava se consolidando no interior da oferta da educação profissional. E, desse modo, como uma resposta política e pedagógica aos modelos até então postos nas nossas redes, tanto na rede federal quanto nas redes estaduais. Quais os limites dessa forma? Alguns deles com os quais as proposições do ensino médio integrado dialogaram. Um primeiro, o da dissociação entre ciência e trabalho, entre uma formação geral e a formação profissional, entre uma formação que buscava, a propósito de nem sempre conseguir fazê-lo, uma formação de cultura geral e associada ou justaposta a uma formação técnico-profissional. As perspectivas de superação desses limites vieram em torno das concepções que orientaram as propostas para o ensino médio integrado. Em que sentido o ensino médio integrado poderia enfrentar esse modelo que dissocia formação científica da formação para o trabalho e a partir do trabalho?
O próprio termo integração, e ele já foi bastante discutido na nossa área, especialmente provocados, né, pelo decreto 5154, que fala da ideia do ensino médio integrado e daquilo que iria orientar a sua efetivação nas redes, nós temos um conjunto de debates que nos ajudam a compreender a concepção de integração. Eu trouxe apenas uma para ilustrar o tamanho do desafio que nós mesmos nos colocamos ao defender essa ideia. O dicionário Aurélio coloca como integrar algo que se diz de cada uma das partes de um todo que se completam ou complementam. E ainda tornar inteiro incorporar-se. Do ponto de vista da educação profissional de nível médio integrada, caberia nós perguntarmos, tornar inteiro o quê? O que é que não está inteiro? O que é que está por ser incorporado ou por ser integrado? Para o ensino médio integrado, o tornar inteiro possuía, no contexto em que ele é proposto, e aqui eu estou falando do início dos anos 2000, especialmente 2003, 2004, quando se debate, inclusive, o que seria o novo decreto 5154, naquele contexto, o tornar inteiro se ocupava de uma dimensão histórica de separação das formas que haviam se consolidado para a educação profissional, bem como de traçar os marcos em torno do qual se pensaria outro projeto educativo para a formação dos trabalhadores e que estaria articulada a um outro projeto societário. Com isso, eu estou querendo nos lembrar que não se trata de uma questão eminentemente pedagógica, mas de uma questão política que tem seus desdobramentos nos processos da formação humana e, evidentemente, nos projetos de sociedade que nos orientam em nossas escolhas. E isto traz, evidentemente, uma carga ainda mais desafiadora para aquilo que se está propondo. Não se trata de um movimento interno às escolas, mas se trata de um movimento que envolve o conjunto de sujeitos que, de algum modo, se envolvem com a educação profissional técnica de nível médio. Na rede estadual do Paraná, esse debate se fez presente já em 2003, antes mesmo do decreto 5154. O ensino médio integrado no Paraná, na rede estadual, inicia sem ainda ter um fundamento legal. Ele faz aquele movimento da contramão daquilo que estava dando subsídio legal para a oferta da educação profissional, porque é neste momento que, com a mudança de governo, se recria o Departamento de Educação Profissional, mais tarde chamado de Departamento de Educação e Trabalho, que se estabelece como política na rede estadual a recuperação das escolas, daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre isso, por meio da oferta do ensino médio integrado. E já em 2003 se inicia um movimento de produção das concepções, né, eu diria, que se consolidaram inicialmente num texto chamado Fundamentos Políticos e Pedagógicos para o Ensino Médio Integrado. Mais tarde, na sua versão mais acabada, este texto acabou se configurando como Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná para a Educação Profissional. Nos anos que precederam 2003, a década de 90, se configurou como um processo de desmonte violento da rede de educação profissional de nível médio no Estado. Antes mesmo da LDB, em 1995, toda a rede de educação profissional é desmantelada por meio de uma política no Estado que antecipava, de certo modo, aquilo que ia se configurar mais tarde um pouquinho no cenário nacional, e se fecham todos os cursos de educação profissional então existentes, inclusive os cursos de formação de docentes, os cursos de magistério, de um ano para o outro.
Isso significou, num curto espaço de tempo, por exemplo, a rede de educação profissional dos colégios agrícolas, que era uma rede que possuía, inclusive, um valor simbólico bastante importante nas cidades em que os colégios agrícolas estavam, todos eles foram fechados para ofertar ensino médio de educação geral. Isso, em um curto espaço de tempo, fez com que esses colégios, que funcionavam em regime de educação integral e regime de internato, deixassem de ter a estrutura necessária para isso. Alguns anos depois, antes mesmo de se poder voltar a ofertar educação profissional de nível médio, e agora na perspectiva do ensino médio integrado, a primeira ação foi recuperar a rede física. E os professores, que estavam, boa parte deles, deslocados de função, já que não se ofertava mais educação profissional. Nem no campo, o pouco que se ofertava na modalidade subsequente, estava reduzida a uma oferta nos cursos do campo, né, das tecnologias, eletromecânica, eletrônica, e um ou outro curso ofertado nos colégios agrícolas, mas também na forma subsequente, com uma matrícula bastante reduzida. Então, se tratou, inicialmente, de enfrentar a recuperação da rede física. Na sequência, o que se colocou como necessidade para a implantação do ensino médio integrado foi pensar as propostas dos cursos integrados. E aqui nós temos dois movimentos inicialmente. Um movimento que inicia já em 2003, porque havia a intenção de que os cursos do ensino médio integrado passassem a ser ofertados nas escolas já no início de 2014. Isso significou elaborar as propostas dos cursos integrados, dos 13 cursos que seriam ofertados em um ano. Isso já dá para a gente a dimensão de que, de fato, o debate sobre a integração e as concepções não ocorreu naquele primeiro momento, mas foi ocorrendo na sequência, né, como diz a Sônia Kramer, uma proposta pedagógica se faz no caminho, se faz no caminhar, e isso foi vivido pela rede estadual naquele contexto, de modo a nós termos dois momentos da produção, das tentativas de produção de um currículo integrado nas propostas dos cursos oferecidos nas várias áreas. Em 2004, esse processo foi um pouco mais isolado dentro da própria secretaria, porém, em 2006, se inicia um debate que envolveu toda a rede do Estado, por meio da participação de professores, de gestores, de pedagogos e de consultores chamados, né, do cenário nacional que estavam discutindo ensino médio integrado, muitos deles presentes aqui nesse colóquio, para discutirmos, então, qual é o projeto de curso que se aproxima do que se delineava, então, como uma perspectiva diferente daquelas anteriores. Nesse mesmo meio tempo, também, a partir dos debates com as escolas e com as discussões no cenário nacional, se consolidam as concepções que iriam orientar a implantação por meio das diretrizes curriculares para a educação profissional técnica de nível médio, e a rede vive um terceiro momento de discussão do ensino médio integrado, quando implanta na rede estadual em 2011, com o início dos diálogos em 2010, o PROEJA, a partir dos princípios do ensino médio integrado. Esse processo é o que eu pude acompanhar a partir da pesquisa e de um conjunto de parceiros, colegas, né, que elaboraram as suas dissertações de mestrado e tomaram todos o desafio de fazer essa análise ao longo da implantação. E isso tem todas as consequências que a gente pode imaginar, que é de avaliar e de tentar produzir conhecimento sobre uma política no seu movimento. E isso traz elementos interessantíssimos, mas traz limites também para as conclusões e para os próprios procedimentos metodológicos.
Com relação às concepções que orientaram a implantação do ensino médio integrado. Havia, e isso esteve presente desde a qualificação do processo de produção das propostas até a organização do processo de formação continuada dos professores. Havia um fio que conduzia a ideia de ensino médio integrado, que era a de trabalho, cultura, ciência e tecnologia, como um eixo integrador que deveria orientar todos os momentos da formação que se faria a partir do ensino médio integrado. Desde a produção das propostas pedagógicas dos cursos, então, para se definir qual o perfil de formação do egresso no curso técnico integrado em nutrição, em informática, em secretariado, etc., até a definição das disciplinas, dos conhecimentos, dos encaminhamentos, dos tempos e dos espaços em que essa formação iria se dar. Então, do ponto de vista das concepções, esse foi um elemento central que deveria orientar, então, as práticas integradoras, como diz o tema dessa mesa. Deveria orientar também o currículo em ação, ou seja, havia uma preocupação de que não se produzisse tão somente um discurso que, por mais avançado que ele fosse, por mais comprometido que ele fosse, se não se materializasse na sala de aula, o avanço seria muito mais simbólico do que, de fato, um avanço efetivo na direção do que se defendia. E esta perspectiva estaria orientando também todo o processo de formação continuada dos professores. A implantação se deu desde o início em 3 áreas, né? Foram 13 cursos de ensino médio integrado, distribuídos por toda a rede estadual, com matrículas que se iniciaram em 2004 e continuaram com uma expansão bastante expressiva até pelo menos 2012. Essa oferta, alguns cursos se davam em escolas que eram somente de educação profissional de nível médio, por exemplo, os centros de educação profissional que ofertam cursos na área das tecnologias, edificações, eletromecânica, etc., são escolas que só ofertam educação profissional de nível médio, e os colégios agrícolas. Mas a maioria desses cursos foram implantados em escolas que ofertavam, então, ensino médio. E isso é um elemento importante para compreender, inclusive, os limites por meio dos quais a implantação se deu. Eram escolas de ensino médio que passaram a ofertar educação profissional técnica de nível médio, muitas delas sem qualquer tradição nesse campo, com uma cultura escolar de ensino médio típica dos currículos tradicionais de ensino médio, assentada nas disciplinas de formação geral, né, fragmentadas, hierarquizadas, como a gente sabe que vem se dando. As pesquisas que se desencadearam a partir desse movimento. Nós nos ocupamos, num primeiro momento, do acompanhamento, da análise, tanto do processo de elaboração das propostas dos cursos integrados, quanto da análise das propostas propriamente ditas, e aí eu vou comentar um pouquinho com vocês o que é possível afirmar a respeito disso. No outro momento, nós buscamos acompanhar o processo de implantação no movimento a partir da escola, de ida às escolas, da convivência com as escolas, com alunos, com professores, com gestores. E isso se deu num momento bastante precoce, porque os cursos começam a ser implantados em 2004. Em 2005, nesse movimento de acompanhamento, nós começamos a identificar um elevado abandono nesses cursos. Em 2005, por exemplo, os cursos que começaram com 40 alunos, muitos deles tinham 12, 13, 14 alunos. Evidentemente, isso chamava a atenção não só do gestor da política pública, mas de quem está acompanhando também, como pesquisador e com vistas à produção do conhecimento, esse movimento na rede estadual. As hipóteses, por exemplo, iniciais, foram a de que essa elevada desistência se dava
pelo perfil da oferta, muitos cursos ofertados para formação em campos que não seriam de interesse dos prováveis candidatos ao ensino médio integrado, por exemplo, cursos técnicos em administração, em secretariado, porque a desistência se dava mais nesses cursos e menos nos cursos, por exemplo, no campo da nutrição ou da enfermagem, cursos que sinalizavam para esses alunos um componente de que eles poderiam atuar profissionalmente mais do que apenas concluir o ensino médio. Um outro momento da pesquisa buscou entender, principalmente porque já haviam se passado alguns anos, né, da implantação, que apropriações os professores teriam feito das concepções. Que compreensão, que interpretação, que leitura se fazia do princípio educativo do trabalho, cultura, ciência e tecnologia como um elemento fundamental para pensar a integração entre educação profissional e educação básica. Eu trago alguns poucos elementos para mostrar como se deu esse processo de apropriação e os limites que ele traz para as práticas integradoras. Num outro momento, a gente avalia quase, né, em paralelo, os cursos integrados na perspectiva dos alunos que faziam os cursos, buscando compreender, dentre outras coisas, as razões do abandono e as razões da permanência. Porque, né, em alguns lugares, em alguns cursos especialmente, quase não haviam desistências, e em outros, inclusive, surpreendentemente, nas áreas em que havia maior disputa por vaga, havia também uma grande desistência. Sobre as propostas, um pressuposto inicial que orientou durante o tempo que nós nos ocupamos da análise das propostas dos cursos foi o de que se estava diante de um desafio de produzir um currículo integrado a partir das concepções enunciadas e das condições objetivas, para que a gente não recaísse num idealismo, né, de um lado ou no pragmatismo do outro, mas de tentar analisar a produção de uma perspectiva curricular integrada em face das contradições que aquele contexto histórico colocava para o ensino médio integrado. No que se refere à análise das propostas, o procedimento de investigação se ocupou da análise das propostas dos cursos do ensino médio integrado nas suas duas versões, 2004 e 2007, e também no acompanhamento como observadores, né, o grupo de pesquisadores, das oficinas de elaboração das propostas pelas escolas em 2011, oportunizado pela implantação do PROEJA. Aqui nós temos uma produção que é de um grupo grande, não só do grupo que eu coordeno na Universidade Federal do Paraná, mas do grupo que respondeu àquele edital da CAPES e configurou no estado do Paraná o grupo CAPES PROEJA, do qual participaram, além da Universidade Federal, a Tecnológica, né, o TFPR, e a UniOeste também. Era, portanto, um grupo grande de pessoas, mais de 30 pessoas, e por isso nós conseguimos acompanhar todas as oficinas em que os professores estavam reunidos para pensar o que seria, então, o currículo integrado na implantação do PROEJA a partir da experiência da rede estadual. Da análise das propostas, alguns elementos que eu trouxe para destacar. Em que pese as propostas do ensino médio integrado, né, dos cursos, dos 13 cursos do ensino médio integrado de 2007, terem caminhado em direção à maior integração entre a formação básica e a formação profissional, foi possível identificar um certo consenso no texto das propostas, no que se refere às concepções. Porém, não ao que isso implica em termos de práticas integradoras. Os textos dessas propostas mostram, por exemplo, a presença, a defesa da perspectiva integrada a partir do princípio educativo do trabalho e do trabalho, ciência, cultura e tecnologia como um eixo integrador entre ciência e técnica, etc., nas justificativas do porquê se ofertaria o curso, nos objetivos, até no perfil do aluno que se deseja.
Porém, quando a gente analisa as ementas, o encadeamento do curso derivados dessas concepções, se recaía muito fortemente no isolamento das disciplinas, numa dissociação temporal entre formação básica e a formação para o trabalho. Por exemplo, 2 anos e meio da base nacional comum do currículo e em separado, quase que de uma forma subsequente, a ênfase nas disciplinas do campo profissional específico. Além disso, do próprio elemento da proposta, foi possível identificar essa adesão ou essa aderência às concepções nos discursos dos professores que participavam das oficinas de elaboração de cursos, e foram muitos os movimentos que se fizeram assim, porém, ao ter que ter consequências para a sua própria área ou a sua disciplina, o currículo integrado, ali as disputas eram bastante acirradas. Eu trouxe a fala de uma professora em uma das oficinas que nós pudemos acompanhar como pesquisadores. Ela diz assim, qual o tempo necessário? Isso estava uma discussão de que para fazer o currículo integrado em 4 anos, ou em 3 do PROEJA, alguma coisa tinha que sair, quer dizer, ou tinha que integrar, né? Mas alguma coisa teria que sair do currículo, alguma disciplina, alguma carga horária. E aí ela se coloca da seguinte maneira, qual o tempo necessário para cada disciplina? Este é o maior quebra-pau, Jesus amado. É quase preciso apartar o povo, não é fácil. Mas se a gente tiver essa visão integrada de currículo, de projeto político-pedagógico, quando chegar aí, nós não vamos ter problemas, porque nós vamos pensar neste todo, pensar na questão da integração. Para que eu vou criar essa disciplina se ela já entrou aqui, se o conteúdo, pode muito bem entrar aqui? Então, olha a resposta que ela dá. É só aumentar o número de horas. Aqui e este mesmo professor vai trabalhar e ninguém vai perder aula. Ninguém vai perder. Ela busca conciliar tanto uma postura conservadora de que nós podemos mudar sem nos mexer, né? Nós podemos fazer um movimento desde que eu não tenha que me movimentar, mas ao mesmo tempo tentar conciliar isso com o que estava sendo debatido do ponto de vista da integração entre ciência e técnica, entre as disciplinas da formação geral e da formação técnico-profissional. Esses exemplos se multiplicam desde um discurso que buscou incorporar formalmente e conscientemente nessa incorporação formal do ponto de vista das concepções. Por exemplo, era comum a gente ouvir assim, durante o acompanhamento como observadores, né? Não se pode falar em formação para o mercado, nós temos que falar agora em mundo do trabalho. Sem que isso signifique qualquer coisa, né? Mas, de certo modo, a ordem desencadeada pela política estadual, né, para a educação profissional, era que se falasse do ponto de vista da formação humana integral, das relações com o trabalho, não exatamente naquele sentido mais pragmático que vinha ocorrendo quando se implantou os cursos subsequentes. Muitos desses professores e gestores viveram os 2 momentos da educação profissional. Viveram um momento em que o Estado implantou fortemente a educação profissional orientada pelo modelo de competências, todos os cursos eram baseados em competências, e o convencimento que veio decorrente disso na formação de professores, de que se iria trabalhar a partir de competências e habilidades, para um momento logo na sequência em que se nega isso radicalmente e se propõe uma outra perspectiva teórica, metodológica e epistemológica. E os sujeitos eram os mesmos. Por isso, era comum dizer, não vamos nos preocupar, porque depois, quando mudar o governo, vai voltar para o que era. Então, isso tudo nas falas, né? Nessa correlação de forças que se colocava entre um projeto político-pedagógico de formação na perspectiva do ensino médio integrado e aquilo que vinha orientando as escolas ao longo de quase 10 anos.
Outros elementos aí da análise das propostas, né? Presente nessas propostas, elementos que reforçavam um tratamento que dissocia a educação básica da educação profissional, portanto, uma fragilidade no que se referia ao percurso, ao itinerário formativo que integra, né, esses dois processos formativos. Isso eu já disse, nas justificativas e objetivos dos cursos, percebe-se a presença dos elementos que se referem à categoria trabalho com princípio educativo. Porém, quando é analisada a organização do curso em suas elementos, orientações metodológicas, etc., essas proposições quase que desaparecem. Com relação à implantação, nós procuramos acompanhar esse processo a partir das escolas muito provocados pelo elevado abandono, evidentemente, né, acho que todos nós que nos envolvemos com a disputa de projeto para o ensino médio, profissional ou não, quando nos vemos diante de uma possibilidade real de avanço, nos frustramos quando olhamos para as salas de aulas e vemos os meninos não estão aqui, né? Os destinatários das nossas posições, né, político-pedagógicas e epistemológicas não estão aqui. E isso nos provocou, naquele momento, a entender especialmente as razões do abandono. No início, essa ida para dentro das escolas se ocupou de uma interlocução mais direta com professores e gestores. E ali a gente conseguia identificar, pelo menos, alguns aspectos que explicavam o que estava acontecendo. Por exemplo, o desconhecimento do que era proposto. Uma boa parte dos professores que atuavam no ensino médio integrado na rede estadual desconheciam as concepções, os documentos que foram produzidos para orientar e as próprias propostas dos cursos. Quando muito, eles conheciam as emendas da sua disciplina. Por isso, como pensar um currículo integrado se o professor conhece tão somente a sua ementa e ainda isso não significa que ele vá dar materialidade a ela na sala de aula. As resistências e oposições à integração, né? Só para dar um exemplo, um dos coordenadores do técnico integrado em Química, que coordenava um curso técnico integrado em Química, respondeu a nós assim, não tem nada a ver, Química é Química e Educação Básica é Educação Básica. Querem integrar o quê? E aí ele coordenava um curso técnico integrado. Isso nos leva a pensar um pouco na dinâmica de apropriação dos sujeitos em relação a essas concepções, e esse foi um terceiro momento, então, da pesquisa. E a particularidade que se evidenciou no diálogo com os professores, de que muitos deles desconheciam que trabalhavam num curso integrado. Por exemplo, ao irmos dialogar com o professor, e chega lá e diz, Filomena, você dá aula no técnico integrado em enfermagem, né? De língua portuguesa, certo? E ela diz, não dou, eu dou aula de língua portuguesa. Aí, não, mas a coordenadora me disse, teu nome está aqui, está na lista dos docentes desse curso. Não, imagina, eu nem sei o que é isso. Né? Esse foi um outro elemento de constrangimento, primeiro, né? Porque havia formação continuada de professores, da qual nem todos participavam, mas havia um momento de formação nas escolas também, né? Em que se teria como propósito o avanço do ponto de vista da perspectiva integrada. Um elemento que um pouco tardiamente foi identificado, inclusive pela gestão local, né, da rede, é de que, como havia a figura do coordenador de curso, os pedagogos não participavam das discussões do ensino médio integrado. Essa é uma questão estrutural que se mostrou mais tarde nevrálgica, né? Porque os pedagogos, que era quem dialogava na formação dentro da escola com todos os professores, eles próprios não haviam se apropriado da discussão do ensino médio integrado. Porque isso ficaria ali com o coordenador de curso, que via de regra tinha uma formação específica. Quem coordenava o curso técnico de administração era um administrador de empresas, né, formado em administração, não era um professor de formação. Com relação ao que esses sujeitos passaram a dizer numa etapa da pesquisa em que foi dialogar sobre como as escolas haviam se apropriado dessas concepções que estavam orientando a implantação
do ensino médio integrado. Primeiro, foi possível perceber 2 marcos representativos em relação ao trabalho. Um que se refere ao sentido do trabalho para os próprios sujeitos entrevistados. Então, quando a gente perguntava, né, a respeito da compreensão, ou da representação, ou da apropriação que havia sido feito do princípio, da ideia, né, da proposição do princípio educativo do trabalho, muitas vezes o professor se referia à sua experiência como trabalhador da educação. Né? Não, o trabalho é importante, porque por meio do trabalho, né? Então havia um marco representativo da sua própria vivência do trabalho. E com relação aos alunos, um outro marco representativo de que, para eles, a ideia de princípio educativo do trabalho se estava materializando na proposta, na concepção, na qualificação que iria se fazer na escola, porém, não se tinha a perspectiva de que esses sujeitos que buscavam os cursos tinham a experiência do trabalho. O trabalho objetivamente constituído para esses sujeitos, né, o trabalho concreto por eles experienciados, não era um elemento reconhecido como fundamento da formação. Por isso é que eu arrisco concluir que a concepção norteadora, né, sustentada no princípio educativo do trabalho, se configurou naquele contexto muito mais como um falar sobre o trabalho nas disciplinas, do que propriamente numa experiência que se sustentava no princípio educativo do trabalho, tal qual formulado pelo campo, né, com o qual a gente dialoga, que é o campo trabalho e educação. Ainda do que foi possível para os professores compreender, manifestar, né, a sua compreensão com relação à proposição do trabalho como um princípio educativo do ensino médio integrado, nós chegamos a algumas conclusões. O maior distanciamento entre as proposições e os sentidos a elas atribuídos recaiu sobre a compreensão do princípio educativo do trabalho. Foi possível identificar o predomínio de uma visão moralista, moralizante do trabalho, por exemplo, a afirmação recorrente mesmo de que o trabalho é um princípio educativo porque forma para uma profissão e que isso evita que os alunos caem na marginalidade, ou na violência, ou se percam na vida. Então, um sentido moralizante do trabalho. Ou ainda a forte presença de uma perspectiva que identificava trabalho com emprego. Não, o curso técnico profissional, e aí só ele se guiaria pelo princípio do trabalho porque ele forma para o emprego. Isto nós cuidamos, por exemplo, nos critérios para selecionar quem seriam os nossos interlocutores privilegiados, né? De partir de professores, de profissionais, de gestores, principalmente de professores, que haviam participado do debate teórico, da discussão das concepções nos cursos, nas oficinas, etc., que eram oferecidos. Isso nos faz pensar, a mim, particularmente, me provocou muito o sentido da formação continuada nesse formato de cursos. Porque eles tiveram horas e horas e horas de leituras, inclusive de Gramsci. Muitos de nós aqui, Dante, Maria, né, estivemos lá, Ronaldo, Domingos, fazendo debate com esses professores. E quando nós buscávamos um retorno em relação ao que a gente havia discutido do ponto de vista epistemológico, teórico, conceitual, nós nos deparávamos com respostas assim. Ou ainda a expectativa de que se deveria formar para o trabalho com vistas ao não trabalho. Ou seja, muitos professores afirmavam que a ideia, né, do princípio educativo do trabalho se dava no curso técnico porque todo mundo precisa trabalhar para poder ter o descanso, para poder não trabalhar, né? Então, uma quase apologia do não trabalho, assim, formar para o trabalho como castigo, como punição, para que a gente consiga o direito ao ócio, ao descanso, etc. Com relação... como está meu tempo? Tá. Vou acelerar um pouquinho. Com relação ao diálogo com os estudantes, com os alunos, nós iniciamos, então, em 2008, um outro elemento dentro dessa pesquisa, né, que agregou várias pessoas, não mais apenas dentro do grupo CAPES-Proeja, um outro grupo que se consolida articulado a esse, que é em torno da pesquisa Juventude, Escola e Trabalho, que foi analisar principalmente os sentidos da escola
para os jovens que procuram a educação profissional técnica de nível médio e também analisar o quanto esses sentidos estão atrelados aos motivos de abandonar ou de permanecer. Dos resultados, eu selecionei 2 análises, uma dos cursos técnico integrados na área de tecnologia, os cursos de eletromecânica, eletrônica e edificações. Este curso, especialmente, como um dos primeiros que a gente foi dialogar com os alunos por meio de grupos focais, por meio de imersão na escola, não por meio de questionário, a gente buscou viver um pouco dentro dessas escolas para entender melhor o que é que estava levando ao autoabandono. E o que nos levou a este curso inicialmente foi justamente a alta procura, né? Cursos que haviam uma disputa acirrada por vagas e logo no primeiro ano, no segundo ano, uma grande desistência, né? Então isso nos chamou a atenção. As principais razões do abandono a partir de 1 ano e pouco acompanhando uma escola específica, né? A procura por uma escola considerada de qualidade, que prepara para o ensino superior, mas prorroga o ingresso, porque ele tinha 4 anos. Então, isso, na fala de alguns meninos, era motivo de desistência. É uma escola boa, é um curso que nos prepara para fazer o vestibular lá para a tecnológica e tal. No entanto, eu tenho que esperar 1 ano a mais. Então, eu vou fazer o ensino médio regular e fazer um cursinho. Outro, a falta de clareza a respeito dos cursos. Muitos alunos iam saber exatamente quais conteúdos, quais disciplinas, quais práticas, os estágios, etc., já quando matriculados, e isso também muitas vezes era apontado como um fator de abandono, e principalmente a conclusão que a gente chegou, a de que muitos eram orientados na escolha do curso, inclusive pelos seus pais, né? Por uma visão essencialmente positiva, idealista e fetichizada sobre a tecnologia. Isso se mostrou responsável grandemente pela elevada procura e pelo elevado abandono. Uma visão positiva, por exemplo, são os cursos que mais ofertam empregos, a gente no segundo ano já está trabalhando, são os melhores salários, né? Tanto alunos quanto professores diziam, não, essa área, entre aspas, está bombando, é isso mesmo, todo mundo tem que fazer curso de microeletrônica, porque é a era do conhecimento, a informática, etc. E aí a gente percebia, inclusive na fala dos professores, e o que nós chamamos de fetiche da tecnologia, porque ela é apresentada a partir de uma visão otimista, reificada, sem que nela estivesse presente a dimensão, de fato, material e objetiva, a partir da qual as tecnologias são elas próprias produzidas. E isso acabava sendo incorporado na visão dos alunos. O campo que se mostrava extremamente diferenciado do ponto de vista da oferta do ensino médio integrado, onde existia um abandono muito reduzido, era nos colégios agrícolas, especialmente no curso de agropecuária. São 18 escolas na rede e a gente acompanhou 2 delas em 2 lugares diferentes do estado para tentar compreender, principalmente a partir dos alunos, o significado dessa experiência que os levava a permanecer na escola e a haver, né, quase nenhuma desistência. O que era inicialmente apresentado como fatores de procura e de permanência? A estrutura da escola, é uma escola que de fato oferece todas as condições, ou as melhores condições, no nosso contexto, da produção do ensino médio integrado, as condições materiais, a formação de professores, o tempo desses professores para permanecer na escola o dia todo e dialogarem, né, e pensarem ações comuns, atividades, projetos, discutir do ponto de vista da concepção o avanço em direção ao ensino médio integrado. Isso era reconhecido pelos alunos como um fator que qualificava essa permanência, e a ideia de que eles teriam um futuro profissional, concluindo o curso no campo, especialmente do curso em formação técnica em agricultura. Por que isso? Porque a gente identifica nas escolas tidas, né, inclusive nos institutos federais, na rede de Cefetes, quando era uma rede, essa ideia de que os cursos são escolas boas e que, portanto, nos preparam
muitas vezes, principalmente para prosseguir no ensino superior, mais do que a busca pela formação técnico-profissional. E isso não se apresentava, não se configurava na fala dos alunos nos colégios agrícolas. No entanto, esses dois fatores, né, se mostraram insuficientes para a gente entender as razões da alta permanência. Outras razões se evidenciaram quando os estudantes foram instados a demonstrar o que a escola significava para eles, qual era o sentido que eles atribuíam à experiência escolar de um modo geral, a partir da experiência daquela escola. E aí nós pudemos ver que essa significação positiva da escola nem sempre foi criada pela própria escola. Mas na fala deles, e de um grande número de alunos com os quais nós pudemos dialogar, as razões da permanência estavam nos grupos de convivência que se formavam no colégio interno. Numa rede de convivência, de apoio e de postura, né, de criação identitária, etc., que era possível porque as relações vividas, né, dessa juventude eram dentro da escola, basicamente. Né? E esse foi apontado por eles próprios como um fator importante aí para permanecer na escola. As conclusões, assim, sinteticamente, dessa experiência de 8 anos. O princípio educativo do trabalho foi muito mais absorvido, né, incorporado como disciplinas que falariam, que exemplificariam, que fariam referência ao trabalho, porém, não o tomam, o trabalho, em sua expressão social objetiva e histórica, como um princípio a partir da qual a formação se dá. Então, uma disciplina aqui e ali, ou todas elas de vez em quando em vez, fariam exemplificações sobre o trabalho ou sobre a profissão. A perspectiva de integração e a crença na filosofia do sujeito, aqui eu estou me referindo a uma expressão usada pelo Lucídio Bianchetti, para falar da interdisciplinaridade, né? E num movimento que a educação fez e faz, de que fazer interdisciplinaridade é juntar aquilo que está cindido. E quem tem que juntar são os sujeitos professores, né? Isso foi muito visível no embate da produção da própria compreensão do que era o ensino médio integrado. Né? Os professores deveriam integrar aquilo que está na sociedade cindido, desintegrado. E aí eu acho que esse é o principal problema que nós temos como um desafio ainda para pensar no ensino médio integrado. Uma outra conclusão, a escola e o currículo como espaços de disputa, como territórios contestados, o que se instituiu como entrave desde a produção das propostas até a implantação propriamente dita. Uma dificuldade decorrente da formação dos professores, por exemplo, muitos deles, para muitos e muitos, era a primeira vez que eles ouviam falar dessas concepções, dessas ideias, nunca haviam tido qualquer contato com o debate do campo trabalho e educação, ou do princípio educativo do trabalho, não havia uma familiaridade ou mesmo um conhecimento, por mais incipiente que fosse, do que estava sendo proposto. Eu vou terminar, já recebi o concluir aqui, desculpem, né, por ter passado, mas quero fazer o agradecimento aos meus companheirinhos aí ao longo daqueles 8 anos, Heloísa Colantônio, Gisele Pereira, Sandra Davanço, Jussara Trindade, Ângela Corso, Adriana Almeida, Lucas Perissari e Alain Stambeck, que produziram as suas dissertações a respeito dos temas que eu pude, então, trazer aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada. Eu gosto muito de pensar que o ensino integrado é um projeto de formação. E não só um projeto de formação, é uma bandeira que foi colocada como possibilidade àqueles professores que estavam submetidos à lógica, à imposição da pedagogia das competências. Certo? Então, quando se colocou ali o ensino integrado, aí tem gente que diz, olha, mas não é mesmo que politecnia, vocês estão confundindo, não é isso. Mas é uma bandeira, é uma possibilidade de uma educação a mais inteira possível nas condições dadas. Eu gosto de pensar na ideia de integração nessa perspectiva. Eu gostei a Mônica resgatou a ideia de que o ensino integrado tem como base, como ideia básica, a ideia de uma educação inteira. A professora Seavata coloca isso num texto, né, quando ela fala dos 7 pressupostos do ensino integrado, sobre, olha, a ideia de educação integrada pressupõe, né, parte da premissa de que todos têm direito a uma educação inteira,
não de uma educação quebrada, de que o ser humano tem direito a desenvolver-se amplamente, a desenvolver as suas amplas capacidades. Então, nessa perspectiva, eu tomo a ideia de integração como um princípio pedagógico orientador de práticas formativas focadas na necessidade de desenvolver nas pessoas, crianças, jovens e adultos. A ideia de integração não é uma ideia que pode orientar apenas processos formativos de formação de estudantes no ensino técnico, mas é uma ideia de formação que, a meu ver, pode orientar práticas formativas sobre aquela ideia de uma educação inteira e que possam desenvolver amplas capacidades de compreensão da realidade pelos diferentes sujeitos. Então, eu gosto de pensar na integração não, portanto, como um princípio próprio de um projeto educacional do ensino médio, mas como um princípio de formação humana, de que todos temos o direito a ter uma educação, como eu dizia ainda agora, a mais inteira possível. Também compreendo o ensino integrado como uma postura ético-política de enfrentamento aos efeitos da dualidade estrutural. Eu acho que, e eu vou bater muito nessa tecla, eu até peço desculpas, há uns 2 ou 3 meses eu estive aqui no IF e é possível que eu repita algumas coisas, porque o tema era muito parecido, certo? Então, e eu vou bater muito nessa tecla de que o compromisso profissional, o compromisso institucional são fatores, são elementos decisivos para que a gente possa construir um ensino, um processo formativo pautado na ideia de integração. Considero também o projeto de ensino integrado como uma postura pedagógica de enfrentamento à fragmentação entre teoria e prática, entre parte e todo, entre o pensar e o fazer, entre ensino técnico e ensino propedêutico. Ou seja, é uma postura de quem, olha, isso não são dimensões, a realidade não está cindida, a realidade é inteira. O Hegel que dizia, a verdade é o todo, certo? E a ideia de integração, o projeto de ensino integrado, se orienta pela perspectiva de compreensão da realidade inteira, não da realidade fragmentada, cindida. E também ensino integrado, o ensino médio integrado em particular, é uma forma de oferta de educação profissional técnica de nível médio. Então isso também gera muita confusão, porque, ora, o ensino integrado é compreendido apenas como forma de oferta, e para muita gente é isso. O ensino integrado é uma forma de ensino técnico. Mas eu gosto de trabalhar com a ideia de que ensino integrado, como eu dizia ainda agora, é um projeto formativo que se orienta pela ideia de integração e que consolidou no Brasil uma possibilidade de oferta de ensino técnico. Tá certo? Vou enfatizar aqui alguns aspectos mais do ponto de vista didático. Eu falei ainda agora daquele pedido que o Cabeça Branca me fez, e uma das coisas que eu tenho aprendido é que não há receita e nem fórmulas. Tem muita gente que está procurando isso, tem muito professor que espera isso, tem muito pedagogo que quer ter isso para dar para o seu professor. Olha, faz assim, assim, assado. Não tem. Felizmente não tem, o que nos exige desenvolver a nossa capacidade criativa. Certo? Não existe, por isso que eu gosto de trabalhar com a ideia de experimentação do ensino integrado, não de operacionalização. São variadas as possibilidades de integração, seja de organização curricular, ou seja de estratégias de ensino. Eu comentava aqui na última vez que eu vim aqui no IFRN. Olha, o IFRN optou no seu projeto pedagógico pela pedagogia de projetos. Não foi isso, Dante? Aí, o Centro Paulo e Souza, lá de São Paulo, também optou pela pedagogia de projetos. Mas o Centro Paulo e Souza trabalha na perspectiva da fragmentação. E o IFRN, seu projeto pedagógico,
assume a perspectiva da integração. Então, quem está errado nessa história? É o IFRN ou é o Centro Paulo de Souza? Ou a pedagogia de projeto serve tanto a uma perspectiva da integração quanto a perspectiva da fragmentação. Então, não é uma estratégia de organização curricular. Não, se eu fizer o currículo organizado por eixos, eu vou garantir a integração. Eu defendo que existem formas e estratégias que favorecem mais ou menos a integração. Mas não é isso que define, não é isso que decide. Também não acredito que que sejam necessários grandes estratégias mirabolantes ou inteiramente novas, porque parece que, olha, vamos acabar com a disciplina, vamos acabar com não sei o quê, e vamos fazer tudo do zero. E como dizia o Cazuza, eu vejo um museu de grandes novidades. Não é isso? Ou seja, quantos de nós, se eu estou correto em pensar o ensino integrado como um projeto de educação a mais inteira possível, que se orienta pela ideia de totalidade, de que a educação deve ampliar a capacidade dos indivíduos de compreender a sua realidade. Eu tive muitos professores que me ajudaram a ampliar minha capacidade de compreensão do mundo. Mesmo trabalhando sob uma condição bastante desfavorável. Ou seja, existe um conjunto de estratégias, de forma de proceder, que já existem nas nossas práticas e que podem ser valorizadas ou que podem ser ressignificadas e podem favorecer esta ampliação das capacidades humanas. Disse, no início, nos alunos dos primeiros semestres de pedagogia, eles costumam entender, uma das primeiras coisas que eles costumam entender, que depois é complicado de desfazer o entendimento, parece que aula expositiva é sinônimo de ensino tradicional. Aula expositiva é sinônimo de ensino fragmentado. Aula expositiva é sinônimo de ensino autoritário. Mas eu já tive muitos professores que trabalharam com aula expositiva e me ajudaram a compreender, a pensar, a problematizar a realidade. Por outro lado, o seminário, que seria uma estratégia de ensino bem coletivo, que deveria desenvolver a ideia de solidariedade, deveria favorecer a auto-organização dos estudantes, ele às vezes é feito de uma forma que é mais fragmentadora do que outra, ou seja, eu acho que tem estratégias que favorecem mais ou menos, mas que não necessariamente nós tenhamos que desenvolver estratégias inteiramente novas, mirabolantes, quer dizer, eu acho que não passa por aí. Exemplo disso é aquilo que eu falei agora, dos vários professores que têm experimentado, às vezes. E quando eu falo experimentado, eu também quero dizer o seguinte, tem experiências que não são inteiramente bem-sucedidas, como nada na vida. Então a gente avança num aspecto e no outro aspecto, então a gente vai numa escola, está uma escola lá, ensino integrado, o pessoal está tentando, quando a gente vai ver, está cheio de problema. Mas em algumas coisas deram certo. E eu acho que a gente tem que valorizar essas coisas que estão dando certo. E esses professores, essas pessoas, eu vi neles todos, professores vinculados aos IEFs, apresentaram essas possibilidades. Considero, entretanto, que algumas estratégias de organização didática favorecem mais a integração, a valorização do trabalho cooperativo, a ênfase na problematização da realidade dos saberes e o estímulo à auto-organização dos alunos. Eu acho que são 3 estratégias que favorecem o desenvolvimento disso que eu estou chamando desta compreensão mais ampla da realidade. Eu acho que
sistema de complexos, pedagogia da alternância, pedagogia de projetos, outras formas de organização curricular, podem favorecer mais ou menos o ensino integrado. Acho que essas estratégias de ensino, elas têm melhores possibilidades de favorecer esse projeto de formação. Mas nenhuma dessas possibilidades, entretanto, requer necessariamente o fim das disciplinas. Isso é algo que me incomoda. Parece que para ter o ensino integrado, uma coisa é combater a cultura disciplinar, uma coisa é combater a lógica de fragmentação que existe na cultura disciplinar, a outra coisa é combater a disciplina. Parece que a gente tem que acabar com a disciplina para fazer a integração. Organizações curriculares disciplinares, não disciplinares ou mistas são possíveis de promover a integração. Isso é do Santo Tomé. Defendo que saberes científicos, saberes tecnológicos e saberes técnicos podem ser pontos de partida para a integração. Não estou falando, eu acho que na realidade dos IEFs, né, é possível que os saberes tecnológicos, digamos assim, sejam mais adequados, mas não vejo que a gente não possa construir uma prática de integração a partir dos saberes científicos ou a partir dos saberes técnicos também. Decisivo, acredito eu, é o sentido que lhe é dado, orientando-se pelos princípios da contextualização, da interdisciplinaridade e da transformação social. Eu gosto sempre de ressaltar, porque eu tenho participado de alguns debates onde se coloca, é necessária a integração que requer contextualização e interdisciplinaridade. Isso também estava na pedagogia das competências. A pedagogia das competências também pressupunha isso, a interdisciplinaridade e a contextualização. Então, onde está a diferença? Né? Acredito que esteja nessa a contextualização e a interdisciplinaridade, mas na perspectiva da transformação social. E não na perspectiva da conformação do estado de coisas. Estou em quantos minutos? Eu estou seguindo o meu roteiro. E não estou sem ar, Elinilson. Estou bem fisicamente. Que você está preocupada comigo. Eu sei. Quantos minutos eu tenho? 10 minutos. Eu acho que vai dar. Não é estratégia pedagógico diferencial, como eu colocava ainda agora. Vídeos diferentes usos da pedagogia de projeto, como eu falava, da aula expositiva e de diferentes estratégias de ensino, ou de diferentes estratégias de organização curricular. Acho que não é a estratégia que define, se eu for fazer pedagogia de projeto e trabalhar com visita de campo que eu vou garantir a integração. Não, mas a visita de campo pode ser sim, como falava a Cristiane, lá do IF da Bahia, que trabalhou com visita de campo como estratégia de integração. Como estratégia, ou seja, os elementos da integração são variados. Decisivo, entretanto, é o compromisso docente e institucional com a formação, a mais ampla possível dos discentes. É o compromisso ético-político com a transformação do estado de coisas, é o compromisso ético-político com a ampliação permanente das capacidades dos nossos alunos, com o desenvolvimento permanente dos nossos alunos. Toda vez que eu falo isso, eu lembro uma vez a professora Lucília não gosta do Roberto Carlos. O Roberto Carlos tinha uma música que era do Amor Sem Limites, não é isso? Gosta do Roberto Carlos? Por que eu acho que não gosta? Pois é, o Roberto Carlos tem uma música chata que ele fez depois que a Maria Rita morreu, que era Amor Sem Limites, não é isso? Então eu acho que a formação é um projeto de desenvolvimento sem limites. E o nosso compromisso deve ser com isso, de ampliação permanente das capacidades humanas. Certo? E se não houver este compromisso, a ideia de integração torna-se vazia do ponto de vista pedagógico. Pode se constituir como mais um modismo pedagógico, como muitos que já experimentamos na história da educação brasileira. Então, ela perde o seu conteúdo político, perde o seu conteúdo
filosófico. As condições materiais e as escolhas dos procedimentos contribuem mais ou menos para a prática de integração. Eu não quero, obviamente, dar a ideia de que ensino integrado depende da vontade das pessoas. Longe disso. A Mônica colocava uma realidade que nós vivemos na Secretaria de Educação do Pará. A professora Elinilza era coordenadora de ensino técnico, e ela dizia, como é que a gente vai fazer ensino integrado com os professores recebendo hora-aula? Porque quando aqueles professores estão brigando ali, como citou a Mônica, por mais carga horária, isso significa maior ou menor remuneração. Está mexendo no bolso. É uma questão de sobrevivência, então eu não posso fazer um julgamento moral e dizer que ele está errado. Olha, ele está querendo trabalhar para ganhar dinheiro, para viver com mais conforto. Então, quer dizer, então é uma condição objetiva que dificulta as práticas de integração, porque aí você começa a ver as disciplinas, os conteúdos, não em função da possibilidade de contribuir para a formação, para aquele determinado projeto pedagógico, mas vai ver as disciplinas como possibilidade de maior ou menor remuneração. Tá certo? Então, isso é uma condição objetiva, material, que dificulta a integração. Há uns 3 anos atrás, eu participei de um evento lá no Rio, que era um evento sobre ensino integrado, que foi coordenado pela, eu não sei se a professora Maria Ciavata, Marise, foi na Fiocruz, e lá foram apresentados foram 29 pesquisas, teses e dissertações que tinham como foco o ensino integrado. E eu tive um trabalho de ler os resumos e orientando a minha do mestrado, leu as dissertações. E nós conversamos depois. E ela fez a dissertação dela. E eu estou citando Ana Maria, e sempre cito Ana Maria, para não cometer injustiça. E quais são as principais dificuldades de realizar a integração? O que é que essas pesquisas desses mestrandos e doutorandos identificaram? Os docentes desconhecem os princípios e os pressupostos do ensino integrado, ou têm apenas noções básicas sobre este projeto pedagógico. Isso daí eu até costumo dizer o seguinte, eu evito culpar professor. E quando um professor diz assim, como citou a Mônica, olha, logo depois vem outro, eles estão certos. Logo depois vem outro. Nos estados, principalmente, olha, aqui o estado do Rio Grande do Norte, no governo passado, teve 6 secretários de educação. Mais 8 ou 9 em um governo. O Pará teve 5. Então, quando um técnico educacional, eu chamava um técnico para reunião, e tinha uns que ficavam lá no canto, eles faziam o trabalho dele, mas ficavam no canto, e a gente chamava, ele não vinha, chamava, não vinha. Então ficava assim, é como se ele dissesse, não mexe comigo, diz o que é para fazer que eu faço. Aí teve um que chegou uma vez e disse o seguinte, professor, depois do senhor vem outro. Então a gente chega, eu era diretor de ensino médio, trabalhando com ensino integrado, achando que era o dono da verdade, e dizia agora todos vamos construir o ensino integrado. Olha, mas antes de mim passaram uns 15, 20, depois de mim vão passar mais uns 15 ou 20, e com projetos diferentes, às vezes dentro do próprio governo. Então é uma estratégia de defesa e de resistência do trabalhador também. Então a descontinuidade das políticas, a descontinuidade dos programas também é algo que dificulta demais a construção de qualquer projeto pedagógico. Tá certo? Então, não digo assim do desconhecimento do professor, porque qual foi o tempo que ele teve de fazer isso? Às vezes, na Secretaria de Educação, e o MEC trabalha muito nessa lógica, vamos fazer um curso de formação para todos os professores, parece que a partir daquele curso eles vão entender o que é ensino integrado, a partir daquele curso eles vão saber fazer ensino integrado, e a partir daqueles cursos eles fazem ensino integrado. Ontem, não me lembro se foi a Lucília ou a professora a Cássia, que colocava o seguinte, olha, ou ambas, a formação se dá na cultura institucional. No dia a dia a gente se qualifica, se capacita para uma atividade ou outra, ou seja, não é o curso
unicamente é importante, mas não é aquele curso unicamente que vai ser decisivo para que as pessoas compreendam. É necessário que... Vou correr. Falta um quadro próprio de professores efetivos. Não há programas permanentes de formação dos docentes e de gestores na perspectiva do ensino integrado. É reduzido o financiamento destinado ao ensino médio e à educação profissional, em particular, ao ensino médio e à educação profissional em particular, e este não se faz suficiente para qualificar as escolas, principalmente as escolas estaduais. Eu me lembro que eu estava na Secretaria de Educação quando veio o programa Brasil Profissionalizado. Não, Ensino Médio Inovador. Achei ótimo. Nós comemoramos, olha que bacana, tem orientações para fazer o ensino médio nas escolas. Mas cadê o dinheiro? No Pará, tem escola que a gente dá briga para que tenha parede, para que tenha teto, para que tenha água, para que tenha energia. Então, como é que se faz o ensino o mais inteiro possível nessas condições? Tá certo? Então, o financiamento, obviamente, se não se modificar a realidade, a materialidade das escolas, onde a gente quer que o ensino integrado aconteça, né, as dificuldades, obviamente, vão ser maiores. Eu vou correr, porque eu queria só ler um negocinho aqui depois para vocês. É reduzido o financiamento. Também as práticas de gestão não democráticas impõem as dificuldades de integração. Práticas de integração não se enfia goela abaixo. Eu acho que a força da pedagogia das competências foi também a sua fragilidade. Ela foi enfiada goela abaixo dos professores da rede da educação básica brasileira. Foi enfiada goela abaixo, por isso mesmo foi pouco compreendida e pouco executada. Porque se tentou impor goela abaixo. A vantagem da nossa profissão é que é o seguinte, ou nos convencem, ou quando chegar lá na sala de aula a gente vai fazer o que a gente acha que tem que fazer. Por isso que eu acho essa a melhor profissão de todas. Porque a gente vai para a sala de aula e fala o que a gente podia ganhar um pouquinho mais, né, professor? Mas a gente chega na sala de aula e a gente precisa estar convencido. Falta, ontem a professora Kiko, colocava uma coisa simples, que eu acho fundamental, professora, que ela está por aí, ontem não, na segunda-feira, que ela dizia, olha, se não tiver diálogo, é complicado fazer ensino integrado. E a gente não aprendeu a dialogar nos cursos de licenciatura, não aprendeu a dialogar na universidade, e quando chega na escola vem o pedagogo e diz, olha, agora vocês vão dialogar. Mas a gente nunca aprendeu, nunca exercitou esse diálogo. Bom, o que eu quero estar aqui atrás. Eu acho que as considerações finais, eu acho que eu já falei no fundamental o que eu ia falar, mas eu quero ler um negócio aqui. Eu acho que tenho defendido, basicamente, gostaria de colocar duas ideias. Uma primeira de que o ensino integrado pressupõe a experimentação do ensino integrado pressupõe o compromisso ético-político dos profissionais da educação com a formação a mais inteira possível dos nossos alunos. Também gostaria de defender a ideia de que é necessário valorizar as muitas experiências positivas de ensino integrado. Tenho trabalhado em algumas pesquisas e um dado que a gente tem identificado é o seguinte, as experiências lá no Pará, pelo menos, mais positivas ou mais ricas de ensino integrado são aquelas que, de alguma forma, se articulam a organizações de trabalhadores. São aquelas em que os profissionais estão mais convencidos de um projeto, como um projeto de Proeja numa área quilombola, o Proeja Quilombola lá em Castanhal, como uma turma de ensino técnico do IF também de Castanhal, como uma experiência de ensino técnico na casa familiar rural de Gurupá, a 26 horas de barco de Belém,
como uma experiência que nós fomos visitar numa escola de assentamento do MST, no assentamento Palmares, lá no município de Paraupebas, lá perto da curva do S. Então, são experiências. Qual é a diferença dessas experiências? É que os profissionais que estão ali estão mais convencidos da proposta. Eles não estão ali apenas dando aula. Não são todos, obviamente, não vou dizer que é tudo uma maravilha, mas eles estão ali para implementar um projeto pedagógico subordinado a um projeto político de fortalecimento dos indivíduos ali envolvidos. Muitas coisas boas têm sido experimentadas em nome do ensino integrado. E esta é uma conquista da proposta. Eu gosto de pensar que o projeto de ensino integrado é uma bandeira que se colocou no horizonte de muitos educadores brasileiros e que por isso... e também o seguinte, não só é uma bandeira, como é o projeto mais avançado hoje de educação do ensino médio no Brasil. Então é este. Vou ler aqui, se me permite, é uma lauda, mas está com letra grande. Aí eu fecho. Aí eu vou ler, não vou comentar. Que é um pouco esse registro dessa Casa Familiar Rural de Gurupá que eu fui em 2012, que, como eu disse para vocês, são 26 horas de Belém. Trata-se de uma escola, lá a Casa Familiar Rural de Gurupá é uma escola de ensino médio, funcionando em sistema de alternância, tendo como discentes jovens oriundos de comunidades rurais da região, ribeirinhos, quilombolas e assentados. É uma escola que funciona em Gurupá, oferta turmas de ensino fundamental e médio, inclusive o curso técnico na forma integrada. Na visita, revelaram-se muitas carências. Falta professores e técnicos, falta energia regular, a escola funciona com gerador. Falta laboratório de informática com acesso à internet, bem como material didático diversificado. Por outro lado, sobra disposição e compromisso político para a superação de muitas das dificuldades. Em conversa com educadores da escola, que são chamados de monitores, mesmo os professores licenciados, ficou claro que a escola foi criada e funciona em função das demandas e necessidades educacionais da população local. É a comunidade que define os temas geradores que agregarão conteúdos e atividades formativas, tendo como objetivo central o desenvolvimento das comunidades locais. Os conteúdos são definidos em função de o que é necessário para desenvolver a comunidade. Ensinar não é mais importante, diz o professor. Ensinar, o mais importante é o desenvolvimento do bem-estar dos trabalhadores rurais da região. A escola serve a este fim. Em conversa com os jovens, eles revelaram-se capacidade técnica e principalmente maturidade política. A maioria mostrou grande capacidade de argumentação, disposição. Apesar de poucos fazerem uso frequente da internet, eles revelaram gosto, são jovens, que gostam de música, futebol, dança, diversão. Apesar de todos eles desempenharem atividades produtivas na escola e nas propriedades da família. Esta visita faz parte do nosso projeto. O trabalho da Casa Familiar Rural de Gurupá é uma experiência que precisa ser valorizada, pois é uma rara experiência no estado do Pará de oferta de ensino médio, do campo, técnico, sob a gestão de uma organização de trabalhadores e que assume claramente uma perspectiva contra-hegemônica. Também é destacável o fato de ser uma das únicas experiências educacionais no Pará que realiza efetiva e conscientemente a integração entre saberes locais e universais, entre a base comum da escola e a formação técnica específica. Gestores, educadores e alunos têm tido dificuldade de manter regular a oferta de ensino médio em função da diminuição do apoio estatal. Então, é isso que eu digo. É perfeito tudo lá? Com certeza não, tem muitos problemas. Também não quero passar a ideia de que com a vontade a gente resolve tudo, com compromisso a gente resolve tudo. Agora, o que eu estou querendo enfatizar é que muitas coisas boas têm sido feitas e é preciso reconhecer essas experiências, valorizar essas experiências, potencializar essas experiências, para que a gente possa caminhar na perspectiva da educação a mais inteira possível, como eu dizendo agora. Eu agradeço muito o tempo de vocês.